Eu quero falar com vocês hoje. Quando eu venho para cá, eu me preocupo muito sempre em cooperar com aquilo que Deus está promovendo com esse local que é tão lindo. E é muito complicado depois de uma conferência que o pastor Victor passa por aqui. Mas os domingos à noite eu gosto de ser bem pastoral. Eu gosto de trazer uma palavra que ela edifique o corpo, para que qualquer um que entre, entenda, saia e pratique. E nessa noite eu tenho um sermão que é meio diferente. Hoje eu vou falar sobre a coisa que o Senhor mais abomina. Poxa, tava um sermão, uma coisa tão legal, né? A gente estava falando de fé, de adoção. Aí me vem terminar o domingo à noite com um negócio de que Deus abomina, né? Pra quê? Pra que falar disso? Você sabia? Quando que a pessoa que está do seu lado diga assim: você sabe qual é a coisa que o Senhor mais abomina? Hoje a gente vai falar de um problema aqui. Amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia em Provérbios, capítulo 6, versículo 16. Ok? Estas 6 coisas o Senhor odeia. Diga, odeia. E a 7ª, a sua alma abomina. Diga, abomina. Esse texto, a gente vai falar dele, discorrer dele, nos próximos versículos. E nós vamos falar de 6 coisas que o Senhor odeia. Como diz o Tiririca, eu odio. Ele odia. O Senhor, Ele odeia. Mas tem a 7ª piora. Ele não odeia, Ele abomina. É coisa que Ele tem é interessante. Às vezes nós colocamos a palavra odiar no mesmo parâmetro da palavra abominar. E você sabia que são diferentes? Odiar significa sentir aversão, detestar, sentir desprezo. Quando você fala, eu odeio isso, geralmente está correlacionado à raiva. Tá entendendo? Eu odeio jujuba. Tu quer estragar um presente, tu me dá jujuba. Tá entendendo? Talvez tu estrague até a nossa amizade se tu me der jujuba, porque eu odeio jujuba. Para mim o inferno vai ser um monte de jujuba colorido, as pessoas caindo e rolando. Eu odeio jujuba. Tá entendendo? Eu não gosto nem de pensar dela. Já me dá raiva aqui, já dá vontade nem de pregar mais. E quando eu era criança, a minha mãe, toda mãe é doida, né? Assim. A minha mãe me deixou de frente à TV com um pacote de jujuba, jurando ela que eu não iria comer todo. Gente, eu comi um pacote de jujuba inteiro com uns 3 anos. Aí eu comecei a vomitar. Desde esse dia, ela disse que eu nunca mais quis saber de jujuba. Hoje, só de pensar em jujuba já me dá vontade de vomitar. Por quê? Porque o ódio, ele é isso. O ódio é essa aversão. O que é aversão? É o contrário. Vocês vão me matar de tanta água, afogado. De tanta água que vocês me dão. É bom que eu não desidrato, né, aqui. Amém? Amém, né? Vamos baixar nossa cabeça? Amém? Certo? Pode levantar, que é muito ruim beber água com os outros olhando. Muito ruim. Dá vergonha, gente. Mas essa piada tá ficando velha, né, cara? Oi, eu te amo. Free Fire no pai. Pá. Ele é jogador de Free Fire, meu Deus. Liberta. Amém. Ai, não atira no teu pai quando ele estiver pregando. Tá bom? O ódio é sentir aversão. Você não quer. Ai, meu Deus, pronto. Agora ele tá tirando de 12 no pai.
Já o abominar é diferente. O ódio está correlacionado à raiva. O abominar significa repelir com horror, aversão, repulsa imediata. Achar é hediondo, repugnante. Aí a gente chega na principal definição. Abominar é algo que te causa nojo ou repulsa. Então existe uma coisa que Deus tem nojo. Tem coisas que nós abominamos. Por exemplo, tem músicas para mim que são abomináveis, que eu não vou cantar elas aqui, tá entendendo? Porque elas são nojentas. Por exemplo, tem uma que dá para cantar, mas ela é abominável, ela é nojentinha. Faz mais uma vez comigo. Oh, oh. Cara, ele quer uma... E ela fazia uma vez com ele, depois uma vez com o outro. E qual é, mano? Coisa nojenta. Entende? Tem coisa que ela te dá nojo. Tá entendendo? Por exemplo, não, esse exemplo eu não vou dar. Mas tem coisa que é muito nojenta. Tem coisa que você não consegue lidar com aquele ambiente. Tem coisa. Por exemplo, pensa numa coisa chata. É estar dentro de um ônibus com uma pessoa com suvaqueira, velho. Com sovaco na sua cara. Aquele sol de meio-dia no verão. Não é abominável? Vocês estão começando a entender a dimensão do que é abominável. Mas vamos descer mais ainda. Eu tenho um filho, eu amo criança, eu sou louco por criança. E para mim é inadmissível e abominável o ato de uma pessoa pegar uma criança de 1 ano e ter relação sexual com ela. Repulsa. Como assim? Para mim é repulsivo um pai olhar para uma filha e como uma criança ele desejar ela sexualmente. É abominável. Consegue entender isso? A gente está descendo nos níveis para poder trazer o entendimento do que é abominável e do que é odiar. O ódio te dá raiva, mas a abominação te dá nojo. Ela te causa um sentimento de completa aversão. Você só de falar aquilo, você já fica nervoso. E o autor, ao livro de Provérbios, ele deixa claro que sim, tem uma coisa que Deus tem nojo. A palavra abominar no hebraico ela é toeba, T-O-E-B-A-H, que dentre um dos seus significados é ele sente náusea. Sabe quando você entra dentro de banheiro de bar? Banheiro. Para Deus a palavra abominar ainda é mais pesada. Tem uma coisa que no trono de Deus faz com que Deus faça. Que Deus tenha vontade de vomitar. Essa palavra abominação, ela era usada dentro de alguns contextos. E na maioria dos casos, ela era usada na adoração a outros deuses. Por exemplo, Deus sempre falava assim: toeba, idolatria. Porque Deus, ele abominava, ele tinha vontade de vomitar uma atitude de idolatria no Antigo Testamento. Tipo o quê? Para Deus era inadmissível uma pessoa pegar o seu próprio bebê de 1 ano e sacrificar a Moloque, que era uma entidade cirofenícia daquela região da Mesopotâmia. A estátua de Moloque, gente, ela era assim, ela era uma estátua de bronze. Ela era uma estátua de bronze e ela ficava em pé, ficava com as mãos assim. Dá para me ouvir?
E daí acendia-se uma fogueira abaixo das mãos. E os pais, eles faziam, já ouviram esse termo na Bíblia? Faziam seu filho passar pelo fogo. Eles pegavam e esperavam a temperatura do fogo afetar a estátua de bronze. Então, quando as mãos da estátua de bronze estavam vermelhas do fogo, eles pegavam seus filhos, os bebês, tipo esse bebê que eu estou vendo aqui, tipo o meu filho, e colocavam nas mãos da estátua. Como o bronze ele estava mais ele perdia a densidade por causa do fogo, a mão fazia isso, ó. E conforme ela ia esfriando, ela voltava. Ou seja, a mão de Moloque jogava as crianças ao fogo. Isso era um sacrifício naquela época. Isso para Deus era toeba, era abominável. Porque a maioria dos cultos ritualísticos no Antigo Testamento, eles eram assim, perversos, ou envolviam sacrifícios, ou envolviam orgias. Daí vem as prostitutas cultuais. Gomé, esposa do profeta Oséias, era uma. Por isso que a Bíblia diz, vai e casa com uma mulher de prostituição. Não era só uma prostituta, era uma prostituta cultual, que o serviço dela era servir seu corpo para que outros homens na adoração usufruíssem, oferecessem sexo. Por isso, gente, que prostituição é uma coisa que ainda existe hoje. A sensualidade é uma coisa que ainda existe hoje, porque isso é adoração a demônios. E aquilo para Deus era abominável. Ele usava a palavra, eu abomino isso. Ele usava o termo, eu toeba essa idolatria a outros deuses. O que é que ele estava querendo dizer? Eu sinto náuseas, eu sinto nojo disso. E isso é muito interessante, porque em Provérbios 6,16 a Bíblia não usa a palavra para odiar, ou que ele tem nojo, ou que ele não gosta. Ela diz, tem 6 coisas que Deus odeia, e tem uma que ele toeba. Que coisa é essa que faz com que Deus tenha a mesma repugnância de alguém que entrega o seu próprio filho para ser morto num sacrifício a fogo? Você sabia? Existe uma coisa. A primeira coisa que a gente vai falar nessa noite é uma que Deus odeia. A gente vai falar as 6 que o Senhor odeia e a 7ª que Ele abomina. Ok? A primeira coisa que o Senhor odeia, se você for ler no texto de Provérbios, capítulo 6, versículo 16, você vai ver que é olhos altivos. O Senhor odeia. Ele não abomina, mas Ele odeia. Causa raiva nele, causa ira nele. Olhos altivos. E às vezes nós usamos palavras que nós não usufruímos do entendimento dessa palavra, porque nós não temos o conhecimento gramatical do que essa palavra significa. E muitas vezes nós falamos ela, mas não entendemos o significado dela. A palavra altivez, em outras palavras, significa arrogância, se sentir superior aos outros. Então a pessoa que tem olhos altivos, a Bíblia deixa bem claro que o que demonstra a altivez ela é exposta pelo olhar. Você já se sentiu humilhado por uma pessoa pelo olhar? Já viu expressões como, você viu o jeito que ela me olhou? Fulano me olhou de cima para baixo. Olhos altivos. E a arrogância é um processo, irmãos, interno. Uma pessoa carnal vai ver o pastor Bruno falando aqui sobre relógio e vai julgar isso pela carnalidade. É um arrogante. O que ele quer falando disso? O homem espiritual vai entender que ele está ativando em você uma mentalidade nobre, mentalidade de rei, porque Deus nos criou para as boas coisas. Deus nos criou para governar. Deus nos criou. Essa é a realidade. Governe sobre todas as coisas. Ponto final. E no processo de restauração de todas as coisas, o que Deus vai fazer é
fazer a terra retornar ao seu estágio original, que era um Éden. E não pensa que o Éden era aquele jardim da sua avó, com comigo ninguém pode, babosa. Não, não era isso. É uma cidade híbrida, com alta tecnologia e alto desenvolvimento ecológico. A terra vai voltar a ser isso. E você acha que Deus vai colocar mendigo para governar esse local? Colocar reis, colocar rainhas. E o treinamento começa onde? Começa aqui. Entende isso? Só que o olhar altivo, a altivez, ela não é um processo externo, irmãos. Irmãos, nós precisamos entender que na lei, Jesus dizia aos antigos, foi dito, todo o processo era externo. Se tu adulterar com uma mulher, terá dar a carta de divórcio. Se você tarará, tarará, Jesus ele muda o processo e ele interioriza as coisas. Não tem mais nada a ver com o que as pessoas acham. Ele diz o seguinte: se você vai dar oferta, não faça como os fariseus, que para poder dar uma oferta precisava tocar um sino e dizer: eu estou dando uma oferta ao Senhor, para que ficasse nítido diante de todo Israel que ele era um homem justo. Jesus ele muda o processo, ele inverte, interioriza ele. Ele diz o seguinte: se você vai dar uma oferta agora, que a sua mão esquerda não saiba o que a sua mão direita faz. Ele não está falando de você dar uma oferta, ele está falando se você vai fazer, não fica tocando trombeta, porque o reconhecimento que você vai ter dos homens, entenda uma coisa: quanto mais reconhecimento dos homens, menos reconhecimento de Deus. Mais reconhecimento dos homens, menos reconhecimento de Deus. Os processos são internos, não é uma performance. Por exemplo, para mim, eu acho o católico ele tem jeito de limpinho. Você já prestou atenção? Todo católico ele tem jeitinho de limpinho. Ele é brilhosinho, branquinho assim, é uma coisa legal. Ainda que ele seja negão, ele é limpinho assim, ele tem um jeito, cara. Porque isso é uma coisa que o catolicismo carrega. Está entendendo? Essa imagem do homem piedoso, porque isso é uma herança que veio dos monges. E a gente foi muito marcado pelo catolicismo de achar que o nosso cristianismo é estético. Eu acho legal esses filmes que tem sobre Jesus, os mais antigos, que os fariseus balançavam Jesus para lá e para cá, e Jesus, o cabelo de Jesus nem se mexia, né? Nossa. Então a gente começou a acreditar que ser filho de Deus, começou a acreditar que ser homem de Deus é ter uma performance São Francisco de Assisiana. Senhor, fazer-me instrumento de vossa paz, né? Que você anda no meio da rua e as pombas vêm e pousam aqui em você, né? Se você tem um temperamento mais agressivo, aí você se sente mal, porque não é assim que Jesus faria. Jesus é manso, né? É manso. Ai, que coisa legal. E nós começamos a julgar temperamento por espiritualidade. Não tem nada a ver. Nada a ver. Os frutos do Espírito se medem de outra forma. O processo é interno. Gente, o que eu conheci de gente arrogante, travestida de humildade, não está no gibi. A pessoa, ela eu sirvo todo mundo, eu sou o servo de todo mundo. Tem gente que assim, chega lá na Casa Amarela assim: eu sou o servo, quer trabalhar, quer fazer tudo. Eu digo: não estou precisando do seu trabalho. Estou precisando que você seja filho, senta aí, aprende. Deixa Deus tocar seu coração. Você está tendo uma relação com Deus por serviço. Deus não tem empregado, Ele tem filho. O empregado deixa ele por uma melhor proposta. O filho não, o filho vai uma légua a mais, porque ele entende que ele não está trabalhando para um patrão, ele está trabalhando para a sua herança. Ele sabe que aquilo vai ser dele. Por isso nós trabalhamos, porque o reino que o nosso pai está construindo vai ficar para quem? Ficar para nós, gente. Por isso trabalhamos, nos empenhamos, nos gastamos.
Só que a gente tem que primeiro aprender a ser filho, porque a performance do órfão atrapalha o reino. Porque o órfão quer fazer quando Deus está dizendo para, e o órfão quer parar quando Deus está dizendo vai. Então a primeira coisa, quando alguém chega lá na Casa Amarela, a primeira coisa que eu tento trazer o entendimento dessa pessoa é que ela é filha, que eu não me relaciono com ela pelo que ela me oferece, que se ela veio até mim é porque existe uma unção sobre a minha vida que pode destravar o destino perfeito daquela pessoa. Então aquela pessoa que é extremamente simples, humilde, quando eu digo assim, para, ela fica louca. Recentemente eu estava conversando com um pastor no Sobrevivente. Eu levei um apóstolo, né, foi visitar, e esse pastor que assim, é um pastor que não é da Casa Amarela, mas ele caminha, né, vai lá nos eventos, ele vai eventualmente, ele ia aparecer nos eventos. Daí ele me procura, gente, me faz a presepada de procurar o apóstolo, dizer, não, eu sou da Casa Amarela faz 3 anos, mas eu sinto que eu não sou devidamente acompanhado. E o apóstolo, como era um homem muito maduro, já discerniu na hora. Só que depois ele comentou comigo. Aí eu disse, agora você pisou nos calos, amigo. Como é que você me faz uma presepada dessa com a visita que eu trago? Eu chamei ele para sentar. Eu falei, falando, você é da Casa Amarela há 3 anos? Ele, mas pastor, mais ou menos que eu estou vendo. Pois eu estou sabendo agora que você é da Casa Amarela, cara. E quantas vezes você sentou comigo para explicar que você queria ser dessa casa? Você me aparece aqui de evento em evento, de 3 em 3 meses, depois vai falar o pregador de fora. Sabe qual é o seu problema? Você é liso e você toma atalho em tudo que você faz na sua vida. E você atalha. Hoje você já está com quase 50 anos e você não construiu nada na sua vida. Você perdeu seu casamento, quase perde seu casamento, perdeu sua igreja. Um homem que era pastor de uma igreja de quase 400 membros, perdeu tudo. Sabe por quê? Porque tomava atalhos. E toda vida que a gente ia puxar a corda, ele tinha olhos arrogantes. E se você não tiver a capacidade de morrer agora para nascer algo novo, então não diz que você é dessa casa. Você quer? Aí o cara entendeu. Agora está se colocando debaixo. Iniciou outro processo na vida dele. Arrogância é um processo interno, irmão. Não julgue uma pessoa por ser arrogante porque ela tem um temperamento um pouco explosivo. Arrogância é muitas vezes nós estamos dizendo uma coisa, mas estamos pensando outra. E o Senhor odeia olhos altivos. Arrogância é se olhar superior ao outro. Arrogância é se ver maior do que os outros. Quando eu venho para cá para vocês, eu tenho o temor e o cuidado de jamais desrespeitar a honra que vocês me dão. Eu sei o quanto eu tenho o carinho de vocês, o quanto vocês me respeitam, mas o fato de eu ter esse respeito, o fato do pastor Bruno me considerar um irmão mais velho, não me dá autoridade de chegar aqui achando que eu posso fazer o que eu quero fazer. Porque eu preciso ser humilde e entender que se eu estou aqui, estou para servi-los. E respeitar o teto dessa casa, respeitar a autoridade dessa casa, respeitar que essa casa tem paz. Eu não posso chegar, estabelecer e falar qualquer coisa que dá na minha cabeça. Então a autoridade e a arrogância, ela não é manifesta simplesmente por um comportamento, mas ela está ali dentro e a gente precisa sondar o nosso coração. Nós precisamos começar a ver os nossos processos internos, como nós estamos nos relacionando com as pessoas. Gente, às vezes nós somos tendenciosos a olhar pelas pessoas pela representatividade que elas têm. Se uma pessoa tem muita representatividade, o que é representatividade? Representatividade é, você chegou no local, todo mundo, olha o fulano, olha o Eric, seja bem-vindo, venha para cá, você é amado. Isso é uma pessoa representativa. Todo mundo vai olhar para ele, todo mundo vai buscar conversar com ele, vai querer oração por ele no final. Quando a pessoa não tem muita expressão, ela entra e ela é tratada como todo mundo. Representatividade é diferenciamento e diferenciação no tratamento.
E às vezes os nossos olhos são tendenciosos a tratar de forma diferente e acharmos que somos superiores a pessoas por causa da representatividade. Quando eu cheguei aqui sexta-feira, algo me incomodou, porque eu passo meses sem ver o meu pastor. Então quando eu vejo ele, eu estou louco de saudade. Eu vim aqui e ele estendeu a mão para mim e eu estendi para abraçá-lo. Só que do lado dele tinha um pastor, um irmão, não sei. E o irmão me estendeu a mão e eu fiquei um pouco constrangido, porque ele pensou que eu estava estendendo para ele. E eu vi aquele irmão e eu bem rápido, eu olhei, saudei, apertei ele, a mão dele, mas olhei pro pastor tipo assim, tá entendendo? E agarrei o pastor, abracei o pastor. Depois que eu voltei, eu fiquei pensando, nossa, eu fiquei mal o sermão. Fiquei pensando, nossa, cara, como aquele irmão deve ter pensado que eu tratei ele de forma menor, só porque tinha um pastor do lado dele. E aquilo me incomodou muito. Quando foi no final, uma das primeiras coisas que eu tentei fazer foi encontrar aquele irmão. Meu irmão, me perdoa, é porque eu passo tanto tempo sem ver meu pastor, mas vem cá, deixa eu te dar um abraço aqui. Gente, a gente precisa entender que a forma como nós tratamos as pessoas que não nos oferecem nada, ela fala mais sobre nós do que a forma como nós tratamos as pessoas que têm representatividade. Porque quando eu trato o meu pastor em honra, aquilo é esperado. Agora quando eu trato você, irmão, que está sentado em honra, ninguém espera isso. Mas Deus está vendo isso. E Deus percebe isso. Jesus, ele tinha a capacidade de andar com as pessoas de má fama. Isso para mim é muito lindo. Por quê? Porque ele não andava com as pessoas pela representatividade, mas ele andava com as pessoas pelo valor que cada alma tem, cada pessoa tem, cada irmão tem. E às vezes é de uma tamanha arrogância se achar superior por causa de uma plataforma, por causa de um microfone. Sabe, entrar de uma forma diferente, se sentindo porque você é uma pessoa que está em evidência. Mas nós precisamos entender que Cristo mudou a chave, a polaridade no reino espiritual, e os processos agora são internos. Para mim estar aqui em cima, eu só posso estar se no meu coração, dentro de um processo interno, todas as minhas motivações aqui têm que ser inferiores, tem que ser servir você, tem que ser preparar uma mesa para você, tem que fazer com que você saia daqui ministrado por Deus, e não fazer com que você, o meu objetivo aqui não é fazer com que vocês saiam daqui dizendo, nossa, o pastor William é fantástico, o sermão dele é legal. Não, o meu dever aqui é se abaixar e preparar uma mesa, lavar seus pés, a fim de que Cristo cresça em você. E não tem nada a ver com o temperamento, não tem nada a ver pelo tom de voz que eu falo. Por isso Deus, ele odeia os olhos altivos. Porque quem é o homem? É engraçado quando Deus fala com Moisés, ele diz, quem é o homem? Ou que vê, ou que não vê. Ou um mudo. O que é um homem diante de Deus? É como flor da erva, que um dia está ali e no outro dia é lançada ao forno. Então nós precisamos entender o valor em olhar as pessoas com o amor de Cristo. A segunda coisa que o Senhor odeia, mas ainda assim isso não é o que o Senhor abomina, é o que o Senhor odeia: língua mentirosa. Vamos ler um texto aqui comigo, Provérbios 19, 22. Eu gastei muito tempo no primeiro, mas eu senti graça de Deus para estar falando um pouco sobre isso. Provérbios 19, 22. O que o homem mais deseja é o que lhe faz bem. É bom, né? Ganhar uma coisa que a gente deseja. Você viu o pastor Bruno aí? Como é que ele fica? Porém, é melhor ser do que... Diz comigo, é melhor ser pobre do que mentiroso. Só que a Bíblia fala que Deus odeia a pobreza. Mas para Deus é melhor tu ser um pobre do que tu ser um mentiroso. Porque a mentira é um processo espiritual que está ligado às trevas. E a mentira, gente, eu já vi gente se desviar por ser mentiroso.
porque a mentira viciava. A pessoa não tinha capacidade de contar uma história, dizer eu fui no culto, assisti o culto e fui embora. Não, ela dizia eu fui no culto, no meio do culto a luz caiu. Não tinha capacidade de contar uma história mínima, ela tinha que mentir em algum aspecto. Quando eu sentei essa pessoa e comecei a expor, você é mentirosa, você tem problema com isso. Toda história que você conta é assim, ó. Lembra essa história? Lembra essa? A pessoa não aguentou. Porque a mentira vicia. E tem um ponto que é muito perigoso, é quando você vive tanto a mentira, que você começa a acreditar que aquilo é uma verdade. E quando alguém começa a te confrontar com aquilo, você acha que a pessoa está louca porque você está vivendo uma mentira. E Deus, Ele odeia mentira. Odeia. No processo de coisas que Deus odeia, Ele odeia quem tem problema com mentira. Gente, se tem uma coisa que, porque eu e o pastor Vitor talvez a gente deu tão certo, que nós somos, e eu vejo isso muito nos filhos que caminham com Ele, nas pessoas que caminham com Ele, elas têm essa marca, e quem não tem começa a ser transformado e afetado por isso, porque esse é um manto que nós carregamos, é um manto de verdade, são homens sinceros, um manto de sinceridade. Eu vejo assim, às vezes eu fico passando o tempo, eu fico, meu Deus, cada vez mais eu estou ficando parecido com o pastor Vitor. Fisicamente e espiritualmente. Cara, mentiroso não dura na minha mão. Não dura. Amigo, ele roda. Porque é muito complicado com alguém que tem sua vida pautada na verdade. Minha esposa me conhece. Até para fazer uma surpresa eu sou ruim. Porque eu não sei lidar comigo. Todo mundo sabe quando eu estou mentindo. Para contar uma piada. Todo mundo sabe. Eu tenho raiva. Porque eu quero contar uma mentira para poder fazer uma brincadeira ali. E todo mundo já sabe, pastor, está mentindo. Tu começa a fazer cara de riso. Entenda uma coisa, Jesus, ele é um ponto antagônico, ele é o inverso da mentira. Ele diz, eu sou a verdade. Se a verdade é uma pessoa, a mentira também é. Jesus é a verdade, ele não diz eu não falo da verdade, ele diz eu sou a verdade é uma pessoa. Se a verdade é uma pessoa, a mentira também é. Ela é uma entidade que foi gerada pelo pai dela, que é o diabo. Por isso Deus odeia a mentira. Ele ama a verdade, porque a verdade é filho de Deus, e odeia a mentira, porque é filha do diabo. A terceira coisa que o Senhor odeia, e isso ele não abomina, ele odeia: mãos que derramam sangue inocente. Esse texto, ele fala sim daquele que mata, que derrama o sangue que é injusto. Veja uma coisa, esses meses foram meses muito conturbados no começo da nação brasileira. Veja uma coisa, se você coloca um bocado de adolescentes dentro de um centro de treinamento que não tem a capacidade de dar acolhimento necessário, você tem recursos para fazer aquilo, mas você empurra com a barriga, você não quer gastar dinheiro com aquilo, e você coloca um bocado de adolescente, tem um problema elétrico, morre vários deles. Houve culpa ou foi inocente isso? Houve culpa. Se você tem várias barragens cheias de detrito, que você sabe que aquele estilo de barragem, ele já foi condenado pelo atual modelo arquitetônico, porque ele vai causar a probabilidade de um rompimento. Se você sabe, você mantém uma barragem dessa história, como em Brumadinho, como em Mariana, e tem aquela catástrofe que tocou o coração da nação brasileira, e mais de 300 pessoas no final, você consegue entender que tinha gente ali que era noivo, tinha paizinho de fininho com meses. Aquilo partiu no coração. Tinham vozinhos ali
Gente que estava trabalhando e nem viu o mundo se acabar. Gente, quando eu assisti, eu pensava que era um negócio que ia acontecendo gradativamente, mas eu assisti o vídeo da câmera. Quando aquilo rompe, aquela hecatombe vem destruindo coisas que nem que você quisesse fugir daquilo. Você literalmente não tem nem a dignidade de morrer. Você morre num amontoado de coisas que você nem entendeu. Gente que morreu ali nem entendeu. Me diz uma coisa: é inocente as mortes daquela pessoa? Tudo isso por causa de ganância. Tudo isso porque não investiram no cuidado humano. E aqui eu quero transpor essa realidade de Deus odeia mãos que derramam sangue inocente. Quantas pessoas nós usufruímos do serviço dessas pessoas e não temos a dignidade de recompensar essas pessoas? Pessoas que derramaram o suor para cuidar, para amparar, e nós não temos esse cuidado. Gente, usufruir do trabalho de uma pessoa sem recompensar é usufruir do sangue dessa pessoa. E Deus odeia quem derrama sangue inocente. Deus odeia. Tem gente que sempre gosta, sabe? Para mim tem duas pessoas. Quando Deus olhou para Abraão e diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra, Ele definiu, tem dois tipos de pessoa no planeta. Primeiro, as que abençoam, e segundo, as que serão abençoadas pelas que abençoam. Ali Deus definiu: eu escolhi que rol de pessoas eu quero pertencer. Eu quero pertencer ao rol de pessoas que vai abençoar. Tem gente que quer ser abençoado. Eu não, quero ser um abençoador. Eu nasci para ser um abençoador. Eu nasci. Essa é minha realidade. Mas tem gente que sempre quer tirar lucro de outra pessoa. Sempre quer tirar uma vantagem. O espírito da malandragem. A pessoa que sempre quer dar um jeitinho de obter um lucro de uma maneira ilícita. Deus, Ele odeia quem derrama sangue inocente. Consegue entender isso? A quarta coisa que o Senhor odeia, que ainda não chegamos na que Ele abomina: coração que maquina projetos iníquos. Ou seja, gente que planeja o mal. A palavra iniquidade vem do hebraico awá, que significa torto. Torto. Nós precisamos ter a capacidade de entender quando a nossa alma, a nossa mente quer sabotar a gente. Amém, irmãos? Vocês estão comigo? Amém? Vocês tomam café depois do culto, tá certo? Para um pouquinho, me escuta, que eu estou querendo te trazer chaves. Se você já está tomando, pode tomar aí, não é? Coração que planeja. Gente, a gente precisa ter muito cuidado de entender quando a nossa alma ela está se levantando contra nós mesmos. Sabe, a gente sabe quando um pensamento dentro de nós ele não está reto com a verdade. Ele está em iniquidade ao ar, ele está começando a ficar torto. E o processo do pecado, ele não começa assim, instantaneamente. A Bíblia associa o pecado a uma gestação. Ou seja, aquilo é inseminado de uma forma externa, ou seja, alguém solta uma palavra. Pá. Você viu, ó? Pastor Bruno com relógio novo aí. Jogou uma semente. Jogou o sêmen. Aí vai passando o tempo, começa a verminar. O pastor não é mais o mesmo. Antes ele tinha tempo para falar com todo mundo, mas agora não. O coração dele já não é mais. Só que isso ele não fala, ele começa a pensar. Aí um dia o diabo planeja a conexão, linka ele com outro insatisfeito, porque ferida atrai ferida. Tenho uma certeza, feridos sempre vão andar juntos, porque cada um atrai, espíritos são atraídos pelas coisas que eles têm em comum. É por isso que eu só me atraio com gente que ama Jesus, porque eu amo Jesus. Com gente séria que quer gastar sua vida com Deus.
Aí ela começa aquele processo. Ela nem quer acreditar naquilo, mas aquilo começou a ser gestacionado dentro dela. Aí o outro vai e fala, aquilo dá mais ânimo, aquilo cria mais coisas. Até que chega o ponto que o pastor pode chegar aqui e dar a casa dele, mas o coração dela já está contaminado. Está dando essa casa aí porque quer aparecer, porque os olhos são maus. Tudo é mau. Tudo é mau. Nós precisamos ter muito cuidado com projetos em nós. A gente precisa ter cuidado. Isso eu estou falando da área da alma, mas também eu vou trazer para a área prática. Como é um projeto iníquo? Nós precisamos ter cuidado com alianças e projetos que nós vamos fazer com coisas que não estão alinhadas com a justiça de Deus. Quantas vezes, assim, no começo, hoje em dia, eles já sabem como é que eu sou. Pessoas me vêm com propostas sórdidas. Você sabe, com propostas sórdidas, que os fins justificam os meios. A gente vai fazer assim, mas recentemente, no prédio que nós estamos num colégio, nós usufruímos aquele colégio, e a gente toda semana tem que levar o nosso som para o colégio. Termina o culto, tira tudo e leva de volta para o local onde fica guardado. E o rapaz que cuida da zeladoria do colégio, ele chegou para mim e disse assim: pastor, se o senhor quiser, eu arrumo uma sala para o senhor guardar o som. Nossa, uma mão na roda, porque a gente tem que se levantar 6 horas para fazer o culto 10 horas da manhã. Só que ele falou assim, quando ele me falou isso, o senhor me dá um acréscimo de R$500 para me organizar durante esse 1 ano, né? Ou seja, pago a taxa única de R$500 e deixo aí. E eu disse, nossa, beleza, porque o que isso vai me poupar de economia, porque o frete de trazer vale muito a pena. Só que ele falou uma coisa assim: só, pastor, que eu queria que o senhor não falasse com o seu Elias, que é o diretor do colégio. Porque assim, para ele não crescer o olho, aquilo na hora, epa, isso não está na luz. Talvez ele mesmo tivesse acertado com o diretor dele resolver essas coisas, que ele tem autoridade, mas para mim não estava. Eu vou ter minhas coisas, meu patrimônio ali dentro, debaixo de uma aliança que não está na luz, que não está reta, que tem alguma sombra de tortuosidade. Depois aquele homem me liga: como é que eu faço um contrato com você? E você está subornando alguém aqui para ter suas coisas aqui guardadas. Eu liguei para o rapaz e disse: sabe, fulano, eu pensei melhor, a gente não vai querer mais. É mais caro para mim, me custa mais, mas é reto. Por quê? Porque Deus odeia planos iníquos. E tudo começa dentro. Se eu aceito guardar o som da igreja para ter um recurso melhor, para ter um ganho melhor, é coisinha pequena, ninguém ia saber, mas eu sabia. Aquele homem que me fez a proposta saberia. E sabe de uma coisa, irmãos? Nós não somos vendíveis. Eu não estou à venda. Meus princípios não são negociáveis. Uma das coisas que nós precisamos romper nessa nação é com o espírito de corrupção, porque nós caminhamos como o nosso Senhor caminha. A quinta coisa que o Senhor ainda odeia, não é que Ele abomina, são os pés que se apressam a correr para o mal. A palavra no hebraico para mal é ra, que significa calamidade, repulsivo. Gente, às vezes a gente pensa assim: pessoas que se apressam em correr para o mal, a gente pensa que Deus odeia aquela pessoa que, quero fazer o mal, eu quero dominar o mundo. Quando a Bíblia diz que Deus odeia quem tem pressa para correr para o mal, a palavra é ra, que substitui, diga ra, diga, significa calamidade. Deus odeia quem corre para a calamidade. E aqui eu vou entrar, irmão, preste atenção. Quantas pessoas você chega: fulano, não vai, fulano.
fulano não faz. Fulano deu errado com ciclano, deu errado com beltrano, deu errado com fulano. Por que é que vai dar certo com você, fulano? Mas o fulano é quem? É um filho de uma égua que não escuta repreensão. Por quê? Porque os pés dele têm pressa para correr pro mal. E a Bíblia diz que quem odeia, quem não aceita repreensão, o chicote é para as suas costas. O que é chicote, gente? Chicote usa para carinho? Chicote é para porrada, filho. Às vezes tem nego que chega assim: pastor, a minha vida tá assim. Qual foi o último direcionamento que você recebeu? Tem pessoas hoje, irmãos, que estão vivendo processos. Entenda uma coisa: todo o processo de ensinamento de Deus para a tua vida, ele tem uma hora para começar e uma hora para terminar. Se está demorando demais é porque é desobediência. E o rebelde, ele fica: irmão, estou na prova 10 anos. Não, meu amigo, você está no castigo, porque você é desobediente. Tem gente, pessoal, que não escuta conselho de pai e mãe, se mete em alianças, casamentos, porque não escuta conselho de pastor, de ninguém, faz alianças erradas, depois sair 10, 20 anos dentro de uma aliança que agora, filho, não tem como desfazer. Porque quando saiu de casa, a mãe disse: não casa. Que eu mando na minha vida, casou, né? Agora teve que aturar o marido bater, teve que aturar o marido se desviar, ir pra cachaça, arrumar outra, e teve que aguentar. E vai ter que aguentar, sabe por quê? Porque Deus odeia o divórcio. Só que agora vai ter que passar por um processo pedagógico enorme para poder Deus colocar as coisas no eixo. Sabe por quê? Porque tem pressa para correr para o mal, porque não tem capacidade de escutar, não tem capacidade de receber instrução. Vem para o culto e está pensando na morte da bezerra, em qualquer outra coisa, porque a mente fica pensando, cogitando. Cara, como tem homens, eu fico vendo essa geração de homens adolescentes que fica com devaneio. Como eu estou tendo conversas com homens nesse tempo, eu dizer: irmão, vai trabalhar. Mas é porque eu tenho formação e tal, mas você não tem trabalho, você tem uma esposa, sua esposa precisa de recurso. Como eu estou vendo uma geração de homens também, que também tem fibra, que quando vê o bicho pegar, não interessa qual é a sua condição, arregaça as mangas e vai para o trabalho. Por quê? Porque é homem, porque é íntegro, porque é reto. Mas o tolo fica lá. A mente fica projetando. Homens que eu vejo com 60 anos de idade, toda a vida não tem irmãos, em nome de Jesus, se alguém que trabalha aqui com marketing multinível, amém, Deus abençoe a sua vida, vai em paz, ok. Mas assim, de 6 em 6 meses aquela pessoa está com outra proposta milionária que vai enriquecer a vida dela, e ela vive de tudo. É Rinodê, é Monavi, é Herbalife, irmão, se tem alguém trabalhando aqui, pelo amor de Deus, não se chateie comigo. Estou falando que essa pessoa X, talvez você sustente a sua casa com isso, amém, glória a Deus, Deus te abençoe, é bênção. Eu estou falando que essa pessoa vive de vento, o coração está sempre se apressando para correr para a maldade, para correr para a calamidade. Não tem planos concretos, não tem norte. O Senhor odeia isso. A sexta e última coisa que o Senhor odeia, ainda não é o que Ele abomina: testemunha falsa, que profere mentiras. Pessoas que têm a capacidade de saber que aquela pessoa não fez isso, mas prejudica a outra em detrimento pessoal. Tipo assim, fulano, o cara foi vagabundo com a empresa, aprontou, chegava atrasado, mas ele chega e diz assim: vai lá no Ministério do Trabalho e você fala mal do patrão, eu te dou uma grana por fora. Isso não acontece no Brasil, né, gente? Graças a Deus, né? Como isso é importante. Alguém que coloca outra pessoa em risco a fim de se promover.
Hoje no mercado de trabalho, para você crescer, você tem que derrubar alguém. Essa mentalidade competitiva te faz jogar sujo. Mas Deus, Ele odeia a testemunha falsa que profere mentiras. E por fim, nós chegamos na última coisa. E você sabe qual é a coisa que o Senhor abomina? A sétima e última coisa. Vamos lá para Provérbios, capítulo 6, versículo 16. Amém? Estas 6 coisas o Senhor odeia, todas as 6 que eu falei para vocês, e a sétima a sua alma abomina. Vamos lá. Continua. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, os pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras. Aqui está a última coisa, a que o Senhor tem vontade de vomitar: o que semeia contenda entre os irmãos. Por que eu dei toda essa volta? Porque vocês estão num ponto que vocês precisam entender que a comunhão é uma arma. Porque senão tudo que vocês receberam vai ser levado por causa de uma única coisa: falta de comunhão. E quando eu falo de comunhão, irmãos, vamos entender uma coisa. Tem pessoas que não conseguem compreender a realidade. Tipo assim, uma igreja está com problema de comunhão. Aí o que é que o pastor faz? Ele pega: vamos fazer um retiro, né? Aí coloca os irmãos, aluga uma piscina e coloca todo mundo lá, e fica aquela falsidade mais horrível do mundo, as mulheres sentadas num canto falando mal do outro. Comunhão não tem nada a ver com eu esperar que o outro me trate bem. Comunhão tem a ver com eu suportar a fraqueza. Vamos fazer uma macacada aqui para poder entender uma coisa aqui, tá bom? Quando a Bíblia fala o seguinte: suportai-vos uns aos outros, eu quero te explicar o que é que significa a palavra suportar no grego ali. Vem cá. Sobe aqui. Chamar o Maguinho, né? Suportar significa isso aqui, ó. Quem está por baixo, irmão? Quem está por baixo? O irmão está em cima. Eu estou levando, ó. Suportar. Engraçado, né? Mas tem um princípio. Valeu, uma salva de palmas para eles. A Bíblia não está dizendo para ele me suportar. A Bíblia está dizendo: você suporte. Se tem alguém para ficar por baixo, você fique por baixo. Você seja o servo de todos. Você tem a preocupação de cuidar dele. Por quê? Porque você não tem noção que hoje o maior prejuízo do avanço do reino se chama as feridas no corpo e as divisões. Não é o pecado, não são as muitas igrejas, é o fato da gente não ter a capacidade de suportar um ao outro. Você não tem noção do que uma pessoa que semeia contenda entre os irmãos pode produzir. Irmãos, eu tinha alguns amigos que eram referência no louvor na nação brasileira, e eles só chegavam para mim e diziam assim: ah, fulano não presta, ah, o Fernandinho não presta, porque ele pega as músicas e faz versão. E começou a falar, e eu, bobo, imaturo, ia naquela, e ninguém prestava, ninguém era bom. E sabe de uma coisa, irmãos? Eu me desconectei de um cantor e de tudo que ele carrega por causa de uma língua que semeou contenda. Depois que eu criei maturidade, quantas músicas do Fernandinho me abençoaram, quantas versões que ele fez me abençoou. Eu estou falando disso de um cantor, mas há um mês atrás, um pouco mais de um mês atrás, antes de conhecer o pastor, pouco antes de conhecer o pastor, tinha um irmão que caminhava com a gente, e ele deixou de caminhar. Quando o pastor Vitor chegou, muita gente deixou, e ele deixou de caminhar com a gente, e ele saiu e foi ordenado pastor.
E minha antiga liderança entrou em contato com ele e falou coisas terríveis ao meu respeito. E disse que eu estava decepcionado com ele por ele ter saído da igreja. E isso era uma mentira, porque quem me conhece sabe que eu nunca, sabe que eu não sou dono da vida de ninguém, que eu não tenho a patente da vida de ninguém. Toda pessoa que deixa de caminhar comigo, eu abençoo, libero e ainda tenho um relacionamento. Como eu sou amigo de várias pessoas que saíram da minha congregação. Só que aquele irmão, ele ficou longos 8 anos amargurado, ferido. Nasceu uma igreja dele e doente, ferida, quebrada. E toda vida que ele viu uma postagem minha na internet, aquilo era como uma facada nele. E ele dizia: nossa, esse cara, ele entendeu que ele precisava voltar com pouco tempo. Só que na cabeça dele estava: ele está decepcionado, ele tem raiva de mim. O casamento dele passou perigo, a igreja dele passou perigo, até um dia que ele não aguentou e me procurou e disse: eu preciso conversar com você. E o que é que tinha no meu coração? Nada. Quando ele chegou para mim e disse: é porque eu sei que você está decepcionado comigo, porque você falou isso e tal. Eu disse: eu? O nome dele é João? Eu? Como assim? Não é porque fulano me falou isso aqui. João, nunca falei isso. Ele disse: eu não acredito que eu passei os últimos 8 anos da minha vida todo dia amargurado por causa de uma mentira que alguém contou. Hoje meu ministério está perdido, eu estou sem visão, sem destino. Te pergunto, se aquele pastor estivesse caminhando comigo, onde é que ele estaria agora? As divisões, elas produzem retardos severos no reino de Deus. Você precisa ter muito cuidado quando você chega com opinião contrária para falar de um irmão. Porque às vezes você está chateado com um irmão e você fala mal dele para o outro, e você se resolve com aquele irmão, mas aquela opinião ficou na cabeça daquela pessoa que você falou. E depois você vai estar bem com o irmão, mas no coração daquele outro que você falou está aquela coisa: ó, tá vendo? Ele é mau caráter, ele não presta. Se você entender que a santidade, ela é alcançada na comunhão. Se vocês, eu estou falando para o espírito de vocês. A Bíblia diz: se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos paz uns com os outros, e o seu sangue nos purifica de todo pecado. Preste atenção. Comunhão na Bíblia é um elemento que perdoa pecados. Não sou eu que disse, ok? Foi João. Se você andar na luz, a gente pensa: andar na luz, eu não vou pecar, eu não vou errar, eu não vou adulterar, eu não vou falhar. Sim, tudo isso. Mas ele disse: andar na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Para esse nível que vocês vão chegar e vão caminhar, e Deus quer levar vocês, vocês precisam deixar as besteiras de lado, as criancices de lado. Porque fulano falou isso. Suporta, se coloca debaixo. Eu amo brincar de luta com o Gui. Amo. Às vezes a Santa até fala: porque o menino chega e vai brincar de luta com os outros. Aí tem um Davi, que é um amiguinho dele, ele chega, pum, no Davi. Aí o Davi começa. É o melhor amigo dele, é o coitado que mais apanha. Mas sabe o que eu faço? Sabe qual é a minha alegria? Eu tenho força para matar o Gui num chute. Mas ele vai brincar comigo, aí ele faz assim, ó. Pá! Aí eu vou 3 metros. Caio no chão. Rolo. Aí ele... Isso é um princípio. Porque mesmo tendo força para matá-lo, eu me reduzo a nada, a fim de ver a vitória do meu filho. Até onde você vai se reduzir para ver a vitória do seu irmão? Isso é ser maior no reino. É saber a capacidade que você tem, mas ainda assim você abre mão.
Eu sei a capacidade que eu tenho. Eu sei onde eu posso chegar. Mas pro Val crescer, então eu me faço menor. Antes de vir para cá, uma semana antes, eu tive um mês muito corrido. E quando foi meu último domingo, eu fui convidado para pregar na igreja de um amigo meu muito tempo. E é uma igreja que ele herdou do pai dele, então tem muito velhinho. Eu sei o tamanho do depósito que eu tenho. Eu sei. Eu poderia chegar lá e brá. E o que é que os coitados velhinhos que iam estar lá iam fazer? Então eu cheguei e reduzi o meu sermão assim a quase 3 frases. E só continuei falando que Jesus era bom, que Jesus curava, que a gente precisa declarar a fé simples. No final do culto, toquei Voz da Verdade. Por toda a minha vida. Aí eles choraram, levantaram a mão. Sabe o que aconteceu? No final, um disse: eu tinha diabetes e fui curado agora. Outra me procurou, eu estava com síndrome do pânico há 5 anos, mas quando você falava, o seu sermão foi uma coisa tão extraordinária que eu sentia que lavava a minha cabeça. E na minha cabeça pensando assim: meu Deus, que sermão fraco. Mas sabe o que é isso? É a capacidade de se abaixar para que o outro cresça. O mentor dessa casa, mentor do pai espiritual dessa casa, me disse uma coisa: eu e o Ministério Manancial, nós rompemos com todo o dedo acusador. Nós não temos alianças com igrejas e ministérios que acusam. Eu entendi aquilo tão profundo no meu espírito, que no domingo eu cheguei no culto e disse: a Casa Amarela está rompendo hoje com todo o dedo acusador, com toda palavra contra o irmão, porque Deus abomina aquele que semeia contenda entre os irmãos. Estão comigo? Eu não vou tocar música no final, nem vou orar no final, porque eu quero que você saia daqui com entendimento. Talvez você tenha saído daqui, pegar o celular e ligar. Cara, o que está acontecendo? Cara, é um processo interno meu. Mas eu nem sabia que você tinha problema comigo. Não tem problema, é dentro. As coisas agora são de dentro para fora. Me perdoa, eu falhei. O que é que você precisar? Eu estou aqui. Entenda uma coisa: perdoar não significa voltar a caminhar junto. Tem pessoas que a gente precisa reatar, abençoar, honrar. Ló foi resgatado por Abraão. Abraão desceu, lutou uma batalha para salvar o seu primo que estava preso. Gastou seus homens, trouxe Ló, mas não andaram juntos. Ló, vai em paz. Se a gente quer manter o que a gente ganhou nesses dias, a gente precisa entender que a comunhão, ela santifica, porque o sangue de Cristo, ele só flui na comunhão. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos paz uns com os outros, e o seu sangue nos purifica de todo pecado. Você precisa entender que o corpo de Cristo é um sistema místico tão poderoso, que eu não entendo isso. Mas o sangue, assim como corre pelas veias, quando nós estamos em comunhão uns com os outros, o fluido da vida de Cristo, ele começa a passar de um para o outro. E aquilo que tem no outro começa a me abençoar. A gente tem que entender a vida a partir do aspecto micro e não macro. A vida começa numa célula e a morte também começa na morte da célula. Então o processo, a gente fala o corpo de Cristo, a gente pensa macro, mas a morte de uma igreja, ela começa na célula. É uma quebra de relacionamento aqui. O processo do câncer justamente é o ataque à morte à célula. O sangue, ele tem 3 funções. Ele transporta, ele nutre e ele dá energia.
Eu não tenho tempo para falar dos aspectos biológicos disso. Mas se o sangue físico tem capacidade de trazer oxigênio, se o sangue físico tem capacidade de trazer os nutrientes e fazer isso passar por todo o corpo, talvez você é uma pessoa que está morrendo na sua fé em inanição espiritual, porque você não está em comunhão com o corpo. Logo, o que passa sobre eles não passa sobre você. Por isso que a comunhão é importante, para que o sangue comece a passar entre vocês, trazendo nutriente, trazendo vida, trazendo tudo o que você precisa do reino. Na comunhão, você é abençoado pelo que o outro tem. Senhor, nós te damos graça por essa noite de entendimento. Que o maior venha entender que ele se torna cada vez maior ao se colocar debaixo. Te damos graça, Pai. Muito obrigado por essa noite preciosa, com esses irmãos preciosos. Muito obrigado, Pai. Amém. A gente se vê terça-feira.